boa noite a todos e todas. Espero que esteja todo mundo me ouvindo. Eu ainda não me acostumei direito com essa tecnologia, mas queria iniciar assim, muito agradecendo muito o pessoal do blog por ter me convidado. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com o Saúde Brasil. Queria agradecer ao Paulo, ao Felipe, enfim, a todo mundo que tem batalhado a beça para manter o blog como nosso espaço, um importantíssimo espaço de debate no Brasil. E dizer também que eu fico muito comprometida com a escolha do tema, não é? Esse tema da saúde nas eleições, considero que ele é um tema extremamente relevante. De alguma maneira, as nossas entidades têm se pronunciado sobre o tema, SEBS, Abrasco, então acho que a gente já tem alguns elementos para conversar, de certo modo, com mais profundidade sobre esse tema, que é um tema tão vasto, né? Acho que eu queria também anunciar que nós temos um trabalho recentemente publicado no site da Abrasco, num boletim que vai se chamar Observa a Saúde. Foi um trabalho realizado por um grupo de alunos, entre os quais o Felipe, da Unicamp, e o Newton, que realizaram um trabalho de levantamento sobre os programas de candidatos a prefeitos nas capitais brasileiras. Então, esse trabalho é um trabalho precioso porque compila, faz um inventariamento dos programas dos dois principais ou dos três principais candidatos de todas as capitais brasileiras. E esse trabalho, então, acho que ele traz elementos importantes, evidências para a gente, assim, o que está se passando hoje nas eleições municipais, não é? Então, o que a gente nota? Em primeiro lugar, um certo sumiço do SUS nas eleições municipais. O SUS, ele quase não aparece, o SUS não está pautado nas eleições municipais. O SUS como um projeto, o SUS como um projeto de cidadania, o SUS como uma concepção sobre saúde e doença, o SUS como uma proposta de mudança do cuidado à saúde no Brasil, ele não está pautado. O que está pautado, então, é a construção de UPAs, a construção de hospitais, a ampliação das redes de atenção básica, ou das redes de atenção primária, e os candidatos muito numéricos, muito afirmando suas quantidades, então, com metas, ou que são metas de construção de unidades, novas unidades, ou com metas até de 70% de cobertura, vou aumentar 70% de cobertura, mas nada que tenha um fundamento no SUS, no projeto de SUS como uma garantia, então, de efetivação do direito à saúde como um direito de cidadania. Bom, então esse é o primeiro elemento assim, que eu considero preocupante. Por quê? Porque sem SUS, as eleições elas abrem um debate que é muito fragmentado, né? Em cada cidade, então, cada município terá mais 5, ou mais 6, ou mais muitas unidades de saúde, mas não quer dizer que em todas as cidades brasileiras haverá, então, a efetivação do direito à saúde, de direito à saúde como um direito de cidadania. O segundo elemento nesse inventariamento que está divulgado na página da Abrasco é positivo, porque o que a gente nota também é uma preocupação, então, que desses candidatos, de todos os candidatos, uma certa pauta comum dos candidatos, de que, olha, nós queremos nos comprometer com acesso, nós queremos nos comprometer com a diminuição da demora do atendimento, nós queremos nos comprometer, alguns avançam, porque nós queremos nos comprometer, então, com prontuário eletrônico. Então, aparece também, eu considero muito positivo que apareça assim, então, essas proposições que são proposições de melhor gestão, de melhor uso dos recursos disponíveis e dos recursos que eles estão prometendo que serão acrescentados. E aí, claro, né, a gente pode comentar assim, mas como sempre, não há menção ao financiamento. E, de fato, né, nesses programas, o terceiro elemento que a gente pode conversar é esse: nesses programas não há menção, então, a nenhuma ampliação do que seriam as possíveis fontes de apoio ao financiamento municipal para que todos esses projetos, então, eles possam ser execuíveis. Então, ok, a gente pode dizer assim, não, então tá, continua sendo mera retórica,
a gente não tem uma compatibilidade entre as promessas e as bases materiais para que essas promessas se realizem. Então, isso poderia ser um terceiro elemento, mas no meu modo de ver, eu queria ressaltar esse aspecto positivo, extremamente positivo, do fato dos candidatos, então, apresentarem propostas que são propostas comuns e que, de certo modo, dão uma textura aos sistemas municipais de saúde interessante, bastante consistente. O quarto elemento é o surgimento assim, de algumas propostas que são bizarras, não é, nessas eleições. Por exemplo, tem um candidato em Belo Horizonte que ele propõe a criação de um centro de cuidados para os animais. Então, é evidente, saúde, cuidado para os animais pode ser considerado saúde. Na realidade, bom, a sensação que dá é claro que é um candidato preocupado em atender uma determinada parcela dos eleitores, que são eleitores preocupados com os animais, enfim, com o bem-estar dos animais, mas a gente não pode imaginar assim, essa proposta, qual a relação que essa proposta tem, então, com o sistema de saúde, com a rede de cuidados e atenção à saúde. Uma outra proposta que não é bizarra, que eu considero interessante, mas que é uma proposta assim, isolada, ela não é enunciada em várias cidades, é a construção de farmácia fitoterápica, que me parece também interessante, enfim. Então, uma candidatura então, que vai em frente e lança esse desafio, não é, de construir então uma farmácia fitoterápica, possivelmente utilizar essa farmácia fitoterápica como apoio para que os munícipes então sejam atendidos. Então, assim, digamos assim, né, as propostas que são raras. E a gente então aí tem que observar assim, né, tentando fazer uma síntese disso, positiva e não, assim, claro, qual é a grande lacuna, qual é a ausência nessa eleição? A lacuna de uma discussão sistêmica, né? Não há nenhuma menção à existência de brasileiros que têm planos privados de saúde. Então, é como se a gente tivesse um sistema doido, porque é claro que exatamente nessas cidades tem uma parcela da população, às vezes de mais de 80% da população, que está coberta por plano de saúde. Por exemplo, é o caso de Vitória, no Espírito Santo, e não há menção, como se nada houvesse. Então, os candidatos prometem que vão ampliar a cobertura da atenção básica enfim, para a população inteira. Então, de certo modo, uma certa esquizofrenia, né? Então, esse talvez seja um elemento assim muito importante para a gente conversar sobre isso, porque, afinal de contas, assim, o que se passa, não é? E aí, ao longo do tempo, esse trabalho que a gente fez é um trabalho baseado nos programas que foram entregues no Tribunal Superior Eleitoral. É claro que agora o discurso dos candidatos ele acaba tendo que se referir ao fato de que há uma parcela da população coberta por plano de saúde. Então, aqui no Rio, por exemplo, o candidato que tem a maior preferência dos votos, pelo menos até o momento, ele diz assim: eu vou construir clínicas de saúde da família para quem não tem plano de saúde. Embora então essa articulação, não é, essa expressão de segmentação do sistema, essa declaração de sistema segmentado que ele faz, não está escrita no programa. Embora agora, então, ela esteja presente no discurso dele. Como a gente não consegue acompanhar pela televisão os programas dos candidatos, isso é uma tragédia, não é? Porque a gente fica morrendo de curiosidade de saber o que o Fernando Haddad está falando, como é que é o programa eleitoral do Fernando Haddad, como é o programa eleitoral do Humberto Costa, como é o programa eleitoral, enfim, só para mencionar, ou do José Serra, a gente, enfim, eu estou citando aqui o candidato do Rio de Janeiro, porque é o programa eleitoral que eu posso acompanhar. Bom, então esse elemento, né, do não sistema, de evitar qualquer conflito, é como se a gente estivesse num sistema completamente artificial.
E claro, né, ao evitar, então, pensar sobre o sistema, atuar sobre o sistema, não há nenhuma proposta de integração, nenhuma proposta, inclusive nenhuma proposta de reversão, não é? Porque muitas vezes os próprios municípios financiam planos de saúde, com descontos no ICMS, com renúncia fiscal para que as empresas se instalem, enfim, então tem um conjunto de apoios desses prefeitos para que essa privatização, que eu estou chamando de privatização, não é exatamente nesse momento as OS, que essa privatização via plano de saúde ela se intensifique. Bem, então, o que a gente tem, né? Qual é o panorama que a gente tem? A eleição sempre é um momento muito importante. A gente tem uma eleição, de certo modo, disputada, né? Vejo o que está acontecendo em São Paulo, vejo o que está acontecendo em algumas cidades do Nordeste. Então, a gente tem tem projetos políticos em disputa, coalizões que estão disputando essa eleição. Mas, em relação à saúde, a gente não tem uma polarização nessa campanha. Não há 2 projetos ou 3 projetos disputando qual é a melhor saúde para o Brasil. Não há esse tipo de... Essa polêmica ela não está na agenda eleitoral. O que está na agenda eleitoral, assim, o máximo de polarização, o máximo, é se os candidatos farão um concurso público e imediatamente criarão um plano de cargos e salários, e com isso, então, o eleitor tem que entender que esse candidato é contra as OS, ou se os candidatos, alguns apresentam a proposta claramente de que as OS são uma solução. E alguns, inclusive, chegam até a apresentar propostas de que a solução é contratar um gerente de fora da saúde. Então, enfim, o gerencialismo acaba sendo o ponto de conflito das eleições. O que me parece, assim, por um lado interessante, porque, claro, é bom que o debate sobre as OS ele venha, ele seja apresentado nas eleições, mas ele é apresentado também, a gente já tem conversado sobre isso, não é? É apresentado da seguinte maneira, assim, não é porque todos os partidos da coalizão na qual o PT participa são contra as OS, ou todos os partidos nos quais o PSDB encabeça a coalizão são a favor das OS. Há variações por esse Brasil afora, não é? Partidos a favor das OS, partidos contra as OS, num espectro mais à esquerda ou num espectro mais à direita. Então, de certo modo, a gente tem essa polarização nesse cenário eleitoral. O que também, de certo modo, responde, não é responde, expressa a polarização que apareceu na última Conferência Nacional de Saúde, a polarização que nós temos no Conselho Nacional de Saúde, a polarização que está dada, então, pela sociedade, não é? Pelas parcelas da sociedade que estão mais incluídas em um debate muito interno da saúde, não é? O debate é como que a saúde deve ser administrada e não qual é o direito à saúde. E aí eu queria, assim, também, só para usar mais um minutinho do tempo, comentar essas eleições em relação aos vereadores, não é? Porque os vereadores também nessas eleições, acredito que eles não apresentem muitas inovações. Eles são ou candidatos que defendem, eles se propõem a defender uma determinada categoria, então, fulano de tal enfermeiro, ou fulano de tal agente comunitário de saúde, ou fulano de tal é médico, e vai defender, então, essa categoria da qual ele pertence, ou são candidatos que são profissionais de saúde, que trabalham em centros de assistência social e que realizaram consultas grátis ou conseguiram propiciar atendimento para determinadas parcelinhas da população e estão se apresentando nessa campanha, e dificilmente a gente tem um candidato que seja um candidato que esteja se apresentando como um candidato da saúde, né, ou seja, um candidato que traz como plataforma sua
o SUS, a reforma sanitária brasileira, o debate sobre o que sistema de saúde podemos, devemos ter, como batalhar por isso. Então, esse eu acho que a gente pode contar nos dedos de uma mão quais são os candidatos a vereadores que se posicionam dessa maneira no tabuleiro eleitoral. O que também é bastante preocupante. Por quê? Significa que não há uma renovação, não é? A gente tem, assim, como é que a gente vai ter uma bancada da saúde que seja uma bancada que não seja a bancada da frente parlamentar da saúde, não é? Que seja uma bancada capaz, então, de fazer uma reviravolta nesse debate político, que é um debate político que eu diria assim, morno, pouco entusiasmado, não é? É um debate político pessimista, né? De certo modo, ele expressa assim, um profundo pessimismo de que a situação é essa mesmo. O SUS é um sistema que ele é muito limitado, ele é muito ele é muito restringido, e vamos ficar assim mesmo, pelo menos nos próximos 4 anos. O que assim, para nós que somos da saúde, preocupante, mas ao mesmo tempo é interessante que a gente possa analisar tudo isso e pensar como que a gente, daí então nós, como nossas entidades, nossas pesquisas, nossa atuação no dia a dia, né, como é que a gente pode se reposicionar. É isso. Olha só, a Ana Maria está perguntando se a gente não teria como a saúde ficar de fora da disputa eleitoral, porque todo ano tem essas promessas, mais promessas, e no final o eleito faz o que quer. Olha, eu penso assim que é bom que tenha eleição, não é? E é bom que, de certo modo, essas promessas elas sejam enunciadas. Por quê? Porque, na realidade, a gente tem um padrão, especialmente nas câmaras de vereadores, muito clientelista, Ana. Eu acho, né? É um padrão assim, algumas câmaras de vereadores, elas são as centrais de regulação. Não sei se você já reparou isso, porque é o vereador que tem lá uma autorização para fazer o exame de tomografia, é o vereador que consegue internação, é o vereador que consegue uma vaguinha no CTI. Então, de certo modo, o fato dos candidatos se pronunciarem, se preocuparem de apresentar uma certa plataforma para a saúde é uma coisa interessante. Isso reflete também o fato que a saúde é prioridade, não é? A saúde ela tem sido apontada como o principal problema para a população. Então, eu acho que é o contrário, a saúde deveria estar mais dentro da disputa. O que eu acho que a gente pode conversar é que a saúde ela não deveria ser moeda de troca, né, nas eleições. Talvez ela pudesse, eu acho que você tem razão, ela pudesse ficar um pouco mais blindada, no sentido de que as coalizões partidárias elas pudessem se constituir a partir de um certo princípio, não é? Que então políticas sociais, nesse caso nós estamos falando da saúde, elas pudessem preservar, assim, não ter descontinuidade administrativa, quais são os fundamentos, então, democráticos, né, e republicanos que poderiam fundamentar isso? Porque o que eu acho que a gente está um pouco cansado, e também acho que você tem razão, é que, assim, todo mundo promete que vai fazer tudo de novo, né? Troca o nome, mas é exatamente a mesma coisa. Desculpas, a gente teve um problemão técnico aqui, nós tivemos que reiniciar todo o processo, enfim, de contato meu com o pessoal do blog, então milhões de desculpas, mas enfim, nesse meio tempo, enfim, serviu para eu poder pensar um pouco mais, enfim, e saber temas que eu acabei não abordando, né, que assim, por exemplo, tema que está aparecendo nessas eleições é a falta de médicos. Então, tem muitos candidatos que estão apontando isso como um tema importante, e assim, chega ao ponto, nesse final de semana eu estava dizendo que algumas pessoas comentaram os programas eleitorais sobre saúde nas eleições do Rio de Janeiro, porque um candidato ele está propondo, ele vai fazer uma faculdade municipal de saúde numa determinada região da cidade,
enfim, a gente está dizendo, bom, então os candidatos também acabam trazendo para si uma pauta que e, de certo modo, exagerando a sua capacidade, a sua competência, não é? Como é que um candidato, um prefeito, pode resolver o problema da falta, do excesso de médicos, de um planejamento de médio prazo, da formação, da necessidade de formação de profissionais de saúde? Então, também, só corroborando, a gente também tem enfim, um certo jogar muito para arquibancada, né? Alguns candidatos gostam de jogar muito para arquibancada e isso, de certo, empobrece o debate, né? Nos debates que houve, assim, o debate que eu assisti, houve 2 debates de candidatos aqui no Rio de Janeiro e o tema da saúde ele não foi o prioritário. Bom, deixa eu responder então a Jasmin. A pergunta é se eu acho que o movimento sanitário devia, deixa eu ler aqui, disputar os processos eleitorais, tentar eleger prefeitos, vereadores, ou realmente a saúde que defendemos não dá voto. Olha, eu acho que a gente deveria disputar os processos eleitorais, acho mesmo, acho que a gente devia disputar com esse discurso demagógico, com esse discurso clientelista, enfim, apresentar o projeto da reforma sanitária brasileira. Acho que devíamos sim. Acho que a saúde dá voto, é claro que a saúde dá voto, porque repara, se a saúde é o principal problema apontado pelos eleitores, não é, e não tem resposta para isso, é claro que há uma lacuna. Essa lacuna pode ser preenchida por candidatos que sejam candidatos oriundos do movimento sanitário. Entretanto, também, acho que é preciso que a gente converse um pouco sobre isso. A gente já está com uma sensação que quem for candidato, quem se tornar um político no sentido de uma carreira política, então não é mais sanitarista. É como se adquirisse uma segunda pele, uma segunda personalidade. E eu diria assim que isso não é um destino, não é uma praga, não há nada que diga que se a gente se tornar vereador, prefeito, etc., nós vamos ficar piores ou melhores do que nós somos, seremos o que somos. O que é notável é assim, uma ausência de pessoas da saúde, da educação, de pesquisadores, de pessoas que pensam, que têm ideias para resolver os problemas. Essas pessoas não têm se apresentado na disputa eleitoral, o que empobrece a eleição, não é? Então, o que eu estava comentando antes, quem são os candidatos a vereador? Ou a pessoa que se apresenta como defensor dos enfermeiros, ou enfim, né? Bom, aí pergunta do Paulo, né? Apesar da saúde ser apontada como principal problema, a luta pelo SUS já não parece mais contagiar a sociedade. Como o movimento sanitário pode reabrir esse diálogo e voltar a encantar as pessoas? Onde temos errado? Ai, Paulo, eu acho que a gente tem errado assim. Eu acho que a gente está muito gestor demais, não é? Acho que a gente tem errado porque a gente, de certo modo, a gente acabou trazendo para a gente, incorporando um discurso da gestão. Então, toda hora que a gente fala, a gente já quer resolver um problema, a gente não quer debater o problema, a gente não quer encontrar pontos de disputa desse problema, para que esse problema, inclusive, possa ser deslocado para outro espaço. E nesse outro espaço, né, numa outra arena, ele possa ter uma resolução diferente dessa que já virou, então, esse rame-rame. Eu acho que o SUS ele não contagia a sociedade. Entretanto, há assim, um certo repúdio aos planos privados de saúde, não é? Então, de um lado, a gente não tem um entusiasmo por uma alternativa que seja uma alternativa completamente pública, mas, por outro lado, também as experiências negativas acumuladas de atendimento no setor privado, elas são bastante intensas. Então, eu acho que era isso, mais ou menos, que a gente tinha que discutir nessas eleições. Não é? De certo modo, nós ficamos assim no meio do caminho. Nem bem a gente tem o SUS constitucional, mas também nem bem a gente tem um sistema que seja um sistema privado,
que garantam atendimento com alguma qualidade, com alguma dignidade. A gente não tem nenhum nem outro. Então, como resolver isso, né? De certo modo, essa talvez pudesse ser uma pergunta a ser colocada em cima da mesa nessa eleição, não é? Com clareza. Agora, claro que isso estou dizendo assim, eu sou pesquisadora, estou na universidade, né? E o Marcos aqui está perguntando como que eu avalio, como a gente avalia a atuação de parlamentares que são ligados ao movimento sanitário hoje. Pois é, Marcos, eu acho que a avaliação dos candidatos que são ligados ao movimento sanitário é uma avaliação, vamos assim, não é maravilhosa, não é? Não é maravilhosa. Os candidatos ligados ao movimento sanitário, eles não são lideranças nas câmaras, no Congresso Nacional, eles não se constituem eles não conseguem centralizar o debate. Eles não conseguem trazer para si o debate sobre a saúde. Então, o debate sobre a saúde ele está ali na bancada das Santas Casas, um pouquinho, um outro pouquinho na bancada das empresas de plano de saúde, outro pouquinho assim, na ampliação filtrada de coberturas, não é? Vamos incluir mais um medicamento para o tratamento do câncer de mama. Então, isso passa a ser uma atuação parlamentar. Eu acho que os candidatos vinculados ao nosso movimento sanitário, de certo modo, eles renunciaram a esse debate, que é um debate aparentemente mais abstrato. Mas ele não é abstrato, ele é o debate exatamente da política de saúde, né? No sentido de que direito nós temos à saúde. Deixa eu tentar ficar um pouco mais claro, senão parece que eu também não estou conseguindo me expressar adequadamente, né? Como é que o direito se materializa? O direito se materializa, se a gente dizendo quando as pessoas podem ou não ser atendidas, não é? Como elas serão atendidas e em quanto tempo. Isso mais ou menos teria que ser o debate hoje da saúde, né? Da saúde no Brasil. Ou o Brasil vai renunciar a ter um sistema de saúde? Também essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, não é? É como se os nossos candidatos, os nossos representantes do movimento sanitário, assim, estivessem concordando com isso. O que é bastante grave, porque se eles não estão animados, não é? Quem estará, né? Quem então vai ter essa ação utópica no sentido correto do termo utópico, né? Em relação à defesa da saúde, a defesa de um sistema de saúde para todos, não é? Assim, por quê? Por que isso, não é? Porque assim, a sensação que dá, então, é que está todo mundo concordando, de certo modo, que a gente pode ter uma inserção pelo consumo, não é? Pelo consumo da seguinte maneira: quem pode compra um plano de saúde e quem não pode vai ser atendido também assim como consumidor, porque os indicadores gerenciais vão tratar de fazer com que essa saúde ela seja boa, né? Boa assim entre aspas. Como é que ela vai ser boa? Com indicadores que são indicadores de boa gestão. Então, de certo modo, isso aproxima consumidores que são consumidores pagantes e consumidores que são consumidores não pagantes. O que faz assim com que os sistemas eles fiquem assim, paradoxalmente parecidos, e não são, não é? O SUS ele não tem nenhuma similaridade com o plano privado de saúde. O SUS é um projeto de inclusão social, é um projeto de cidadania, e o plano de saúde é uma coisa totalmente pretérita, né? Um modo de organização da saúde que não faz o menor sentido no século XXI. Aí aqui na Paraíba, candidatos do PSDB de João Pessoa e Campina Grande estão prometendo programa de entrega de medicamentos a domicílio através de empresas de logística como Correios. Qual a sua opinião sobre isso diante da integralidade da saúde nas unidades de saúde de família? Os profissionais de saúde são desnecessários? Olha só, isso eu acho que é assim, um debate super importante, não é? Super importante, que não está pautado nessas eleições, que é o papel do medicamento no ato terapêutico, né? O medicamento não pode ser dissociado do cuidado
e da atenção. E o que acontece no Brasil é que há uma dissociação, seja pelo programa de farmácia popular, seja pelas propostas e programas. Aqui no Rio já teve isso, que é de você fazer o entrega em casa de medicamento. O medicamento então passa a ser uma mercadoria e que ele está separado, do sistema de saúde. Ele não está integrado no sistema de saúde. A gente sequer tem informação sobre isso. O programa de entrega de medicamento domiciliar pelo correio, ele é assim, muito simpático, não é? Porque, principalmente para idosos que não precisam, então, pedir uma segunda receita, não precisam sair da sua casa para buscar o medicamento. Agora, tem problemas assim grandes do ponto de vista disso que você está dizendo, da integralidade do atendimento, da qualidade do atendimento, afinal de contas, né? Ninguém pode imaginar que alguém possa tomar medicamento durante 6 meses seguidos sem ter o menor controle sobre o que está ocorrendo com esse uso de medicamentos, especialmente que são medicamentos que a gente sabe, medicamentos de uso contínuo, etc. Então, eu penso assim que isso é um ponto muito negativo do nosso sistema hoje, né? E está aparecendo nas eleições assim, como se fosse uma vantagem em relação à farmácia popular. Eu não sei se é essa a sua sensação. Aqui no Rio aparece assim, porque o candidato que fala sobre isso, a entrega a domicílio de medicamentos, diz que o atual candidato, que é da coalizão PMDB-PT, abandonou o programa, etc. E eu diria assim, ambos têm problemas, não é? Porque o farmácia popular também trata o medicamento como uma mercadoria. E aí eu concordo com você. Qual seria a solução alternativa mais efetiva, não é? Mais custo efetiva? É que as unidades de saúde da família tenham medicamentos, né? As unidades sejam responsáveis pelo acompanhamento e pela dispensação de medicamentos. Não faz o menor sentido essa separação, não é? Agora, não faz o menor sentido, assim, vamos corrigir isso que eu estou dizendo. Faz todo sentido econômico essa separação, não é? Então, é claro que se fosse simples, já teria sido resolvido, né? Há um conjunto, então, hoje de forças políticas e econômicas que são completamente favoráveis, tanto que a gente não conseguiu até agora transformar as farmácias em estabelecimentos de saúde. Elas continuam sendo estabelecimentos comerciais, né? E eu não sei se você lembra, mas há pouco tempo atrás a Anvisa tentou tirar o medicamento daquelas gôndolas que na frente da farmácia, esses medicamentos que são considerados assim, que não tem problema nenhum, e nem isso a gente conseguiu, né? A gente está enfim, insistindo com uma capacidade de regulação do medicamento no Brasil muito aquém do que é necessário para que a gente tenha um sistema de saúde universal e de qualidade. Então, eu acho que o medicamento, bom, sinceramente, ainda o medicamento aparecer como um grande assim, mérito de um determinado político é uma tristeza, não é? Porque já deveria ser direito há muito tempo. E a Marisa está perguntando assim: o aumento do número de usuários de plano de saúde em uma cidade pode ser considerado um indicador de que o SUS vai mal nessa cidade? Eu acho que sim, Marisa. Sinceramente, eu tenho insistido nisso, sabe? Que um indicador que a gente devia usar é esse, porque não é possível a gente imaginar que o SUS está indo assim maravilhosamente bem e que as pessoas querem, por livre e espontânea, não sei o quê, gastar muito dinheiro com plano de saúde ao invés de serem muito bem atendidas na rede pública. Então eu acho que sim, mas assim, eu acho que em princípio sim, a gente deveria ter um indicador de privatização da saúde, não é? Por exemplo, a gente devia ter um indicador de quantos laboratórios de análises clínicas foram abertos na cidade, quantos novos aparelhos de ressonância nuclear magnética são exclusivamente comprados e as pessoas que não têm plano de saúde não podem ser atendidas neles. Eu acho que tudo isso seria um indicador importante de sistema de saúde, né? Se a gente nesse caso está falando exatamente de sistema de saúde. Agora, não é tão simples, né? Vamos então também
Aqui sempre tem, a gente precisa relativizar, porque na realidade muitos planos de saúde, eles não são assim das pessoas que compram o plano. Eles são oferecidos pelas próprias empresas empregadoras. No Brasil, os empresários, os empresários das empresas empregadoras acham que o SUS não tem a menor possibilidade de funcionar. Né? Foi um setor que nós nunca conseguimos convencer do projeto da reforma sanitária. Ao contrário, eles pensam que não, SUS é para quem não trabalha, SUS é para a população que não tem carteira assinada. Quem trabalha tem que ter direito a um plano privado de saúde. Então, também a gente não pode imaginar que o fato, então, de um trabalhador ter plano privado de saúde significa que ele considera que o SUS é de má qualidade, não é? Então pode ser também que em alguns desses lugares o SUS funcione bem e o número de empresas empregadoras de planos de saúde, que são planos de saúde empresariais, ele seja maior, mas isso não invalida todo o esforço que está sendo realizado pelas prefeituras, pelos secretários estaduais de saúde, não é? Mas eu acho que essa é um indicador. A pergunta do Pedro, né? Que papel os diferentes partidos têm cumprido na discussão da saúde dos brasileiros no debate junto à sociedade civil? Qual que eles poderiam cumprir? Você enxerga diferenças entre eles ou tudo a mesma coisa? Não, Pedro, olha só, eu acho que os partidos tinham que cumprir um papel que de fato eles não cumprem, não é? Inclusive entre as eleições, né? Os diretórios se reunirem, o acompanhamento dessas plataformas, dos seus candidatos eleitos e não eleitos, enfim, teria que fazer todo o esforço de debate político que a gente nota assim, que não é uma tradição desses partidos chamados partidos de massa, não é? Foi uma tradição dos partidos que também são considerados, sei lá, que tem esse nome, partidos de vanguarda, que sempre procuraram, então, ter um jornal, apresentar seus posicionamentos, suas teses para um determinado público e debater com esse determinado público. Bom, eu não acho assim, que todos os partidos são iguais, de jeito algum. Eu acho que os partidos são diferentes. Entretanto, a maquiagem eleitoral, hoje as eleições, todos nós sabemos disso, são muito caras. E como os candidatos se apresentam, dá para eles uma aparência de que exatamente é tudo a mesma coisa, né? Porque na realidade todos eles estão respondendo pesquisas eleitorais, pesquisas de opinião, não é? Eles não estão formulando uma alternativa, eles estão apenas reagindo ao que é o senso comum. Então eles aí parecem bastante semelhantes, embora eu diria que não. Acho que PSOL, PT, enfim, alguns setores do PSB, não é, são partidos situados no espectro mais progressista, sem falar então no PSTU, no PCO e etc. Né? Não podemos imaginar que é tudo farinha, que é igual ao DEM, não é? Entretanto, assim, qual é a diferença? Eu acho que essa sua pergunta é muito importante. Qual é a diferença da plataforma do DEM para a saúde em relação à plataforma do PT, por exemplo? Nenhuma. Não é? O que é muito preocupante, porque deveria ser muito diferente. Não é? Talvez o DEM pudesse, então, defender que nós não devemos ter SUS, que o SUS é uma proposta inadequada, que nós deveríamos ter um sistema de saúde baseado no mercado, na lógica do mercado, e com isso o debate ficaria mais claro, né? Mas, por outro lado, também não fica claro porque os partidos progressistas não afirmam uma plataforma progressista, né? Eles são ultra pragmáticos, então todos acabam recaindo naquela tecla do número de unidades de saúde da família, número de hospitais, número de equipamentos que vão ser alocados nos serviços de saúde. Então, eu acho que como é que a gente poderia pensar sobre isso, não é? Acho que quem é filiado a partido político, e é muito bom que haja pessoas filiadas a partidos políticos, essas pessoas deveriam, enfim, tentar atuar um pouco mais, não é? Ter grupos da saúde, núcleos da saúde. E aí a pergunta do Alex é como tratar às vezes necessário convênio com entidades privadas
principalmente pela questão da falta de especialistas e terceirização de serviços, não é? Bom, aí, Alex, eu acho assim que isso é uma coisa assim também que a gente tem que entender, né? Por que, que a gente tem falta de especialistas na rede pública, não é? A gente tem falta de especialistas na rede pública porque a gente tem excesso de especialistas na rede privada. Não é? É bem simples assim. A gente tem uma competição entre sistema público e privado no Brasil, que é uma competição das mais perversas que se pode imaginar. Por quê? Vai tudo para o privado e o sistema público ainda se torna um resseguro, né, dos planos privados de saúde. Então, a gente não tem nenhum controle, por exemplo. Eu estava comentando hoje na aula com os alunos de medicina. Como que a gente pode continuar permitindo formar alunos nas universidades públicas e esses alunos não terem o menor compromisso com o sistema público, não é? Que falta de especialistas é que nós estamos nos referindo, não é? Como que a gente então regula, inclusive, o número de especialistas? Quantos especialistas o Brasil vai ter, não é? Não somos nós, então, que pagamos as residências, não somos nós que pensamos sobre as residências, que decidimos onde essas residências devem ser alocadas. Então, eu acho, Alex, que também chega uma hora que a gente precisa começar a colocar, talvez, assim, essa equação de um outro jeito, não é? Nossa, enquanto houver sírio-libanês funcionando completamente financiado com recurso público, fica difícil, não é? Por que a gente então não passa, de alguma maneira, esses partidos políticos, né? Nesse debate eleitoral, esses temas não aparecem, né? E fica sempre assim, então eu vou suprir a falta. Não vai suprir a falta, porque a falta é uma falta estrutural, né? Não é uma falta conjuntural. É uma falta que ela resulta, ela é consequente a essa. Bom, e aí tem uma pergunta do Pedro, né? Que, enfim, Pedro, eu estou assim torcendo a beça pela sua eleição. Acho que essa é uma novidade nessa campanha. Você ser candidato, né? Você é daqueles que a gente conta nos dedos, que é um candidato que, enfim, é do movimento sanitário e está com uma plataforma extremamente interessante, instigante. E aí a pergunta do Pedro é assim: nós costumamos falar muito do debate nas eleições majoritárias. Os parlamentos, as câmaras têm um papel relevante a desempenhar na luta pela saúde? Não, certamente. Eu acho que isso é a grande expectativa que eu, por exemplo, tenho em relação a você, né? Como é que a gente pode agora, a partir inclusive da sua eleição, pensar sobre isso, pensar no papel que as comissões de saúde das câmaras e as comissões de saúde das assembleias legislativas, qual o papel que elas têm? Não é? Como que a gente pode torná-las caixa de ressonância do debate da saúde? Eu acho que isso é uma tarefa que nós temos que escolher algumas cidades, nós temos obviamente que ter alguma prioridade, mas SEBS, Abrasco, as entidades as entidades do movimento sanitário têm que se aproximar rapidamente dos parlamentares que estão envolvidos com a saúde. E acho, Pedro, que a partir assim, do seu trabalho, a gente pode aprender muito, a gente pode fazer com que replicar esse trabalho junto com você em outras câmaras de vereadores, não é? O que tem acontecido nas câmaras é um debate assim também muito pouco qualificado sobre saúde, inclusive nas câmaras de cidades grandes, não é? A saúde, assim, a maioria dos vereadores se preocupa em eleger não é exatamente eleger, mas é indicar quem vai ser o diretor do hospital, quem vai ser o diretor do centro de saúde. Eu acho que a gente pode e deve tentar politizar esse debate, não é? Por incrível que pareça, politizar o debate da saúde entre políticos. Eu acho que talvez a gente está aguardando aqui para ver se tem mais alguma pergunta. As notícias que a gente tem, não é que a gente tem 2 ministros candidatos, 2 ex-ministros candidatos. A gente tem o Serra e tem a
Humberto Costa, não é? E nem assim esse debate tá assim. Bom, e aqui tem uma pergunta do Ricardo de Lima, que ele gostaria que eu falasse sobre a defesa do SUS no discurso político que não desvenda os diferentes projetos políticos para a área da saúde. Todos defendem o SUS, partidos políticos, militantes, principalmente empresários. Porém, não há uma defesa às claras do papel da saúde suplementar no Brasil. É exatamente isso. Eu concordo plenamente com você. Seria muito importante, inclusive, muito importante, que os prefeitos esclarecessem quais são as suas relações com esses empresários, porque existem, né? Os próprios vereadores, por exemplo, as Unimedes, elas são empresas de base municipal. Então é claro que em todas as eleições de prefeito há uma participação enorme das Unimedes. Seja porque elas têm importância política, social nas cidades e tal, seja porque elas prepõem sempre uma renovação do não pagamento de alguns impostos, que são impostos de base municipal. Então seria muito importante que isso fosse definitivamente esclarecido, não é? Agora também nessa eleição, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Começa a aparecer vamos fazer clínicas de saúde da família para quem não tem plano de saúde. Então, de certo modo, há assim, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Eu estou dizendo que eu defendo um SUS para pobres. Eu estou dizendo que o SUS que o sistema de saúde ao qual eu estou me referindo não é um sistema de saúde para todo mundo, né? É um sistema de saúde para quem não tem dinheiro. A ideia é essa, né? Supostamente para quem não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Agora, isso talvez seja assim das coisas mais trágicas, não é? Essa eufemização desse problema, do sistema de saúde fragmentado, do sistema de saúde injusto, não é? Claro, porque se a gente diz o país é injusto, mas o país é injusto exatamente porque tem plano privado de saúde, né? Um dos maiores vetores que causa injustiça no país é a existência de uma parcela da população que tem plano de saúde e outra que não tem. Então, se a gente quer resolver o problema da injustiça, nós temos que nos referir à existência, então, dos planos privados de saúde. Eu também estou aqui aguardando para ver se a gente tem mais alguma pergunta. Mas eu não sei se eu posso, assim, também acredito que a gente tem várias pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Eu acho que era legal a gente aguardar para ver se a gente consegue esticar essa conversa mais, né? Assim, a pergunta também se refere ao financiamento de campanha, né? Vocês sabem, a gente fez um trabalho que a gente demonstrou que as empresas de plano de saúde, elas financiavam campanhas de pessoas assim bastante... por exemplo, Roberto Jefferson, né? Roberto Jefferson sempre foi um defensor de empresas de plano de saúde e elas então contribuíam para a campanha do Roberto Jefferson e financiaram campanhas de outros parlamentares também. Então, seria importante que isso também ficasse mais claro, né? E aí você afirma assim, não há um consenso político partidário sobre qual deve ser o papel da saúde suplementar no Brasil. Exatamente, infelizmente, não é? Porque deveria haver. Não é possível que um partido que se diz um partido de esquerda ou progressista, de esquerda que eu já estou dizendo não é partido revolucionário, um partido progressista, ele se posicione assim, indiferente a isso. Não é? Um partido progressista não pode ser a favor de um sistema de saúde orientado pelo mercado. Isso nem nos Estados Unidos é assim, não é? Os democratas, não os democratas do Sul, não é? Porque também não são todos os democratas, mas grande parte dos democratas sempre se posicionou contra o sistema orientado pelo mercado, né? A reforma Obama agora, então, finalmente aprovada, mas aprovada com muitos cortes, etc, mas enfim, significa alguma coisa, não é? Democratas e republicanos nos Estados Unidos não pensam igual sobre a saúde. E aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu arrancar
desses, de dentro do partido, né, do recôndito dos partidos, qual é o verdadeiro posicionamento desses partidos em relação aos planos privados de saúde, com todas as dificuldades que significa, nós sabemos, né? Então, partido de base sindical com o PT, evidentemente que terá que se haver com uma parte do seu eleitorado para conversar sobre o plano privado de saúde, mas é disso que se trata. A política exatamente essa possibilidade, não é? A possibilidade, então, de debater, a possibilidade de apresentar ideias, a possibilidade de apresentar projetos. Essa é a realidade é que nós temos planos de saúde, mas para onde queremos ir, não é? Quando a gente então vota, quando a gente se apresenta no debate eleitoral, quais são os rumos apresentados? Eu acho que também não é só essa questão assim que não aparece, né? A gente estava falando que o problema dos medicamentos também não aparece. Qual é a posição dos partidos políticos em relação aos medicamentos? Que os medicamentos são mercadorias, que é assim mesmo, que nós vamos ficar pagando bastante caro para que as farmácias comerciais distribuam o medicamento. Enfim, os partidos acabam não se posicionando sobre o conceito ampliado de saúde, não é? Então, a partir do momento que a gente se omite em relação a isso, ao medicamento como mercadoria, a assistência médica como mercadoria, a gente está se omitindo em relação a qual é a concepção política sobre a saúde, né? Aí eu estou dizendo assim, não é a política como sistema de saúde, é a saúde como política, não é? Nós queremos uma saúde que faça todos serem doentes, ou nós queremos uma política de saúde que seja uma política de saúde desmedicalizante, que seja uma política de saúde emancipatória. Então isso também está, claro, de certo modo subjacente a esse debate que a gente tem, que a gente tem aí travado, né? Ou não tem travado, né? O debate que não aparece, que não está na mesa. Mas enfim, eu acho que também a gente pode fazer um levantamento, né? Algumas ideias. Primeiro, a gente fez esse pequeno trabalho desse inventário dos programas, e agora eu acho que a gente tem que fazer um levantamento das câmaras, quem são possíveis aliados, né, para esse próximo trabalho. Enfim, nós temos que nos animar, não é? Essa é a nossa praia. A nossa praia é uma praia de vamos em frente, como que a gente pode então fazer com que esse debate ele seja um debate mais consistente, não é? Se nós estamos fazendo esse diagnóstico de despolitização da saúde na política eleitoral. Então acho que é alguma coisa que cada um de nós, nas suas cidades, cada um de nós, enfim, com as nossas entidades nacionais, nós temos que fazer esse mapeamento, imediato mapeamento pós-eleitoral, não é? E debater, enfim, talvez um programa de ação, o que fazer depois das eleições, como que nós podemos então ter uma articulação nacional desses candidatos que são desses parlamentares locais, enfim, fazer com que essa fragmentação ela diminua, não é? O isolamento diminua. Eu acho que tem muita coisa aí pela frente. Eu diria assim, eu acho que a eleição sempre nos anima, né? Ao contrário, assim, ela de certo modo ela é tão interessante, né? Os espaços democráticos são tão interessantes que eles nos estimulam a pensar, assim, a imaginar que a gente pode ter uma contribuição também, né? Que nós, como cidadãos, como eleitores, nós podemos não só votar, mas nós podemos atuar para além desse voto, né? Não só quem é afiliado a partidos políticos, que aí é claro que eu diria que tem todo um espectro largo de atuação, mas para quem não é afiliado também, eu acho que seria importante que a gente pudesse se aproximar, e muito, não é? Desses candidatos que vão ser eleitos agora. Eu acho também, eu não sei se vocês querem parar o debate agora, porque
não sei se a gente já ultrapassou o tempo, teve aquele problema, né? Não sei se vocês todos estavam ouvindo, mas a gente teve um problema técnico, então não sei se tudo isso está cansando um pouco, mas e se o número de perguntas também já está razoável, não é? E se a gente pode, então, eu vou esperar aqui o Felipe, o Paulo, mas talvez a gente pudesse, então, não sei, tá super agradável, né? Mas quanto que a gente prolonga isso, eu não tenho muita ideia se é correto ou não, se a gente tem que continuar conversando. Eu estou super gripado. E também, para falar a verdade, agora estou com medo de não estar mais no ar. Será que eu tô? Acho que tô, né? Então, tem uma nova pergunta. Qual o papel que a sociedade civil organizada do campo progressista tem cumprido nas... Não, essa pergunta eu já respondia. Pergunta da Conceição Abreu. O que muda nas filas do SUS, especialmente emergência? O que muda nas filas do SUS? Você tem algumas perguntas ainda, se você quiser podemos partir para estudar. Olha só, Conceição, o que muda nas filas do SUS? Não sei, assim, acho que, especialmente emergência com as eleições, eu penso que, assim, sempre há uma recalchutada, não é? Os candidatos, assim, o atual prefeito, ele tem que melhorar a situação de saúde. Então, isso de certo modo é uma chance da situação melhorar. Então, nas emergências, a situação ou ela é muito dramática e aí tem que fazer aquela maquiagem, ou então tem algumas reformas que são reformas um pouco mais incrementais, não é? Então as filas diminuem. O problema é que depois das eleições nem sempre se consegue manter esse... É como se fosse uma OS, não é? A OS ela tem ela parece com uma solução maravilhosa, quase uma mágica, porque tem um investimento em recurso, enfim, aquela unidade começa a funcionar, só que daqui a, enfim, algum tempo ela para de funcionar. Então ela parece ser uma solução e não é, e não é uma solução. Enfim, então eu acho que as filas do SUS diminuem nas eleições, mas elas podem voltar a engrandecer pós-eleições. E tem uma pergunta do Ivan. Com o avanço das políticas de terceirização e privatizações, você não acha que essas eleições têm caráter decisivo para o futuro do SUS? Ivan, acho mais ou menos, porque eu acho que a maioria dos candidatos é a favor das OS. Alguns estão claramente explicitando isso em cidades muito grandes. E outros não estão, mas nem precisa, porque o discurso é muito claro. É o discurso da boa gerência, da boa gestão, de como que os recursos serão bem utilizados. Então, poucos são os candidatos que a gente, lendo o programa, a gente nota assim, que tem um posicionamento claro contra a privatização privatização promovida pelas OS ou pelas OCIPs. Então, por exemplo, vou citar um exemplo. Um exemplo é o Marcelo Freixo aqui no Rio de Janeiro. Outro exemplo é o Fernando Haddad em São Paulo. Mas isso é uma minoria assim, bastante inexpressiva. Por quê? Porque, olha, que bom, né, que se a gente pudesse reverter o processo das OS municipais, mas a gente não conseguiria reverter os das estaduais de São Paulo. Então, é só para a gente notar a magnitude do problema que nós estamos tratando. E aqui no Rio também seria muito bom reverter as OS municipais, mas nós ainda teríamos 2 anos de governo estadual em pleno processo de privatização. Então eu não digo que eu não acho nem que a gente consiga ter um sinal no horizonte que esse processo de privatização ele vai ser revertido pelo contrário,
ele está sendo legitimado por essas eleições, porque esses candidatos que vão ser eleitos, e eles se posicionaram a favor desse artefato gerencial, não é? Da privatização como artefato gerencial. Então, eu acho que, enfim, gente, a gente conversou a beça, né? Eu, pelo menos, fiquei toda, assim, aprendi a beça com as perguntas, queria agradecer todas as perguntas, queria de novo agradecer o convite, dizer que eu acho que a gente tem coisa aí pela frente, tarefas e eu acho que nós temos que ficar juntos, para nós que então somos pessoas interessadas nesse tema, podemos e devemos ficar juntos para tentar aprofundar essa reflexão, não é? Espero ter contribuído aí para esclarecer algumas dessas dúvidas. Outras certamente são dúvidas nossas, né? Eu quero também torná-las minhas, então agradecer também por incorporar mais essas dúvidas no meu repertório de dúvidas e dizer assim boa noite para todo mundo, né? E, enfim, obrigada por vocês terem compartilhado comigo essas essa sessão do blog, né? Então, obrigada. Eu queria fazer um anúncio que na quarta-feira agora nós temos o mesmo debate, não é, a continuidade desse debate com Emerson Merri, quarta-feira, 20 horas, acho que vai ser um debate ultra importante. Eu espero também, de alguma maneira, poder estar presente, estar ouvindo o debate. Tá? Então, acho que vocês têm um encontro marcado já com o Emerson, está nos esperando quarta-feira, às 8 horas. Obrigada.